Salvador. As lágrimas escorrem em seu clamor, enquanto nós vamos para o céu. Subindo eu vou por ser fiel. Eu vejo se abrir os portais da glória, da glória, e o anjo se agrupam lá na glória, pois o Filho de Deus ao mundo retornou. Hoje Jesus está chamando. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. E uma boa noite, povo do Senhor. Deus esteja com todos. Espero que todos estejam bem. Estamos no nosso 14º dia do nosso jejum de Daniel 2025. Isto é, nós alcançamos 2/3 do nosso propósito, ou seja, 66,67% do nosso objetivo está alcançado. Espero que todos realmente estejam passando bem. A essa altura, a carne, usando aí a linguagem da irmã Ilza, já está bem massacrada, né? Está bem passadinha, e nós estamos caminhando, o Espírito Santo tem nos guiado e nós estamos nos alimentando da palavra, alimentando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, em tudo aquilo que nós estamos pedindo, buscando na presença do Senhor. Como eu sempre digo, o jejum, ele não é um sacrifício e ele não muda Deus. Ele melhora a nossa vida, a nossa qualidade, a nossa capacidade de ouvir e entender o Senhor. E aí a gente facilita as coisas, né? Vamos dizer assim, a única forma de falar de coisa fácil é quando nós estamos quebrantados, quando a carne, a raça de Adão está bem dominada e nós estamos mais espirituais. Aí nós então alcançamos e ouvimos a voz do Senhor. Amém. Vamos então dar as boas-vindas para quem já está online na live de hoje. Vamos começar lá. Hoje a primeira foi a Alana Magalhães, Catarina Augusta, Wanda Maria, Mara Danelon, Cláudia Aparecida, Ana Paula Neves, Ilza Toniza, Leonilda Vitor, Liliane Leite, Elisandra da Costa, Edna Fernandes, a Bruna Toniza Galon, Claudineia Garcia e a Joyce Camila. Muito bem. E nós vamos então dando sequência. Fábio Souza entrou agora. Glória a Deus pela vida de vocês. Todos os anos, né, nós temos esses últimos anos todos consagrados, esses 21 dias. É o tempo mesmo de estarmos mais buscando a Deus, de uma forma mais intensa. E é interessante que o propósito é palavra, oração. A gente ainda põe um louvor também para ajudar, mas é palavra, oração e louvor. Palavra, oração e louvor. Louvor, palavra, oração. Por quê?
Porque o tempo de jejum é para isso. É um tempo que a gente está focado. Depois a gente segue o ano vivendo a nossa vida. Mas a palavra já está sendo colocada no nosso coração. E como eu falei, até teve uma irmã que pediu, né, que queria ouvir mais sobre a autoridade. Hoje vamos ouvir mais. E aliás, se preparem. Hoje nós vamos fazer um complemento da palavra. Nós já falamos 2 palavras sobre a autoridade do crente. Hoje você vai ouvir mais. Algumas coisas a gente dá uma repetida para gravar bem, fundamentos que são básicos, importantes, mas nós vamos entrar a autoridade ao mesmo tempo que falamos de batalha espiritual. Então, nós vamos falar de alguns temas sobre autoridade, que é a parte que nós estamos encerrando, a parte de autoridade, a parte 3 hoje. E nós vamos lá. A autoridade do crente, parte 3, de 3. Os 4 princípios de ataque do crente com autoridade. Nós vamos falar do exija com sua autoridade com fé. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedir traduz o verbo grego aitel, que significa exigir por ser necessário. Na verdade, ele tem 3 significados importantes. O primeiro é requerer, o segundo é exigir por ser necessário, que é o caso aqui, e o terceiro é pedir, rogar e suplicar, como os tradutores preferem, colocam como pedir. A fé está envolvida na autoridade espiritual. Às vezes os demônios saem imediatamente e outras vezes eles só não saem, como zombam de quem está expulsando para anular a sua autoridade. Nós vamos falar sobre isso. Algumas pessoas de uma certa família da cidade de Bauru vieram me procurar bem no início do ministério. Eu morava no fundo do salão da igreja, que hoje nem existe mais, lá é o altar nosso hoje. Trazendo um dos seus membros, uma mulher casada. Uma amante do marido dessa mulher fez um trabalho de magia, de macumba, para destruir o seu casamento, o fato que já estava conseguindo, né? Basicamente havia conseguido. E depois o plano era matá-la. E olha que eles tinham um filho pequeno. No primeiro atendimento, ela me disse em tom imperativo, ela chegou para mim e disse: fale-me, pastor, o que o senhor tem a me dizer. Depois eu vou dar sequência no meu plano. Eu mato meu marido, eu mato meu filho e depois eu me suicido. Coisa que eu já estou planejando, estou tentando fazer. Graças a Deus oramos e quebramos todo o mal, trabalho, a força maligna sobre a vida dela, toda a maldição. Fizemos uma ministração de cura interior no coração dela por vários meses e o Espírito Santo mudou a vida dessa mulher, que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. E sabe o que foi mais importante? Ela permaneceu firme no Senhor. Infelizmente o casamento não deu para salvar porque o marido havia feito escolha já de ficar com a amante. Mas ela criou o filho e graças a Deus ela se converteu ao Senhor. De fato, no original grego ele diz assim: tudo o que você exigir com seus direitos e privilégios, você só precisa saber quais são. A autoridade do crente ela é sua. Sinta-se possuidor dela. E isso são coisas que nós temos que aprender a fazer. Eu fui chamado para ir numa casa, faz muito tempo, na Coab 1, que é próximo do bairro onde eu moro. Os pisos da sala estouravam sozinhos. A família contratava pedreiros excelentes, usava pisos de primeira qualidade, mas em pouco tempo os pisos começavam a subir um no outro e a quebrar. Quando eu estava orando, o Espírito Santo me revelou, e eu confirmei com a família, aquela sala tinha sido um altar de demônios, onde se fazia sacrifícios, com imagens, velas e coisas assim. Então a gente orou ali, libertando, e o problema desapareceu para sempre, porque eu usei a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é como se você não praticasse nenhum esporte, vida bem sedentária, e depois que você resolvesse começar a correr, vá aos poucos, porque senão você poderá se decepcionar com alguns resultados. Alguns hoje, as pessoas que podem, contratam um personal trainer, né? A autoridade do crente não tem nada a ver com sentimentos ou com arrepios, mas você tem que exercitá-la. A autoridade é para ser usada com fé. Na verdade, tem que usar as duas coisas, tanto fé como autoridade. Usar a autoridade do crente sem fé é o mesmo que lidar com a Bíblia sem usar roupa de apicultor, como eu falei. Outro ponto importante desfaça as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8,
João escreveu assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfazer aqui, a palavra lu, o verbo lu em grego, significa três coisas importantes: libertar alguém que está preso, né, um resgate. Segundo, tirar da prisão que está aprisionado. E quarto, é uma metáfora para destruir, desfazer, declarar ilegal, demolir. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Podem anular, desfazer o poder de demônios se eles atacarem qualquer área da sua vida e dos seus amados. Vícios, drogas, prostituição, homossexualismo, crimes, roubos, corrupção, lesbianismo. Claro que as pessoas precisam aceitar, né? Desejar ser liberto, porque quando não quer, não funciona. A autoridade espiritual é igual à autoridade natural. Você não tem autoridade na casa do vizinho, sobre o dinheiro dele, sobre os seus filhos, a menos que a pessoa lhe dê permissão para que você tenha autoridade para ajudar essa gente. Somente pela intercessão podemos exercer autoridade espiritual na família de outra pessoa. Esse é o trabalho especial do Ministério de Intercessão, que faz confissão de pecados antes de entrar nesse tipo de combate de oração. Lucas 13, versículos 11, 13 e 18 diz: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E não convinha soltar, Jesus falando, desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Uma senhora que tinha sido mãe de santo me procurou. Estava morrendo doente, os médicos não sabiam o que era. Os exames nada acusavam. Fez exames em Bauru, depois foram para São Paulo. A família tinha recursos, né? Foram para São Paulo. Ela já havia tentado de tudo. Fizeram um trabalho de magia negra em cemitério com um cadáver de 7 dias, usando um demônio especialista em matar, Exu Caveira. Em várias sessões de atendimento, oramos, quebrando toda essa força de maldição, de trabalho de magia negra, em nome de Jesus Cristo. Destruímos altares, queimamos roupas e perfumes de pombagira, de Exu Capa Preta, que ela mantinha na sua casa, poder primeiro levar de um lado, né, libertar de um lado. Desde os tempos em que ela é médium deles, né? A vitória foi árdua, demorou. Com a revelação do Espírito Santo em cada batalha a ser travada, mas a mulher ainda está viva para a glória de Deus, ela foi liberta. O trabalho foi feito para matá-la, por encomenda de uma amante dela, do marido dela, que era uma japonesa, mas Deus deu o livramento, a vitória, e ela saiu livre. Sempre que a gente usa autoridades nessas coisas, então, é mais importante. Expulse do possesso e do que tem demônio. Possesso de demônio, há incorporação, o demônio entra no corpo da pessoa. Um crente com autoridade nunca será possesso por demônio, desde que ele, naturalmente, tenha uma vida de comunhão com Deus, não viva como ímpio. Esses crentes com vida mundana são como ímpios e podem sim ser possessos. Em Marcos 9:25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Muito bem. Isso tudo é... Mas eu preciso falar uma coisa importante agora. A autoridade usurpadora ou ilegítima. Esse é um fato que tem acontecido muito, e eu tenho experimentado muito isso em meu ministério. E hoje vocês vão entender a razão. Alguns anos atrás eu fui chamado para expulsar um demônio de uma mulher numa vila aqui em Agudos, São Paulo, né? Quando eu cheguei lá, me informaram que um pastor e uma pastora, eu não me lembro se teve mais, né? Não me lembro a quantia, mas tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo e não conseguiram. Eu cheguei, expulsei em nome de Jesus Cristo e todo mundo queria saber, mas por que alguns pastores e pastoras não conseguem expulsar um demônio resistente? O que acontece? Não tem nada a ver com experiência ou ser um pastor melhor que o outro. Nada disso tem valor no mundo espiritual. A gente pode se gabar de muitas coisas porque é rico, porque tem igreja grande, mas não tem nada a ver com isso. O problema nós vamos ver, ter que entender através de Atos 19, 13 e 16, em que está escrito assim, Lucas escreveu: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Os 7 filhos de Seva usaram uma autoridade sem legitimidade, e os demônios logo reconhecem uma.
essa autoridade legítima, a autoridade empossada sem legitimidade no mundo espiritual, porque é uma autoridade sem legalidade ou sem direito legal, e os demônios não obedecem. Você pode brincar de ser crente, mas os demônios não brincam de ser demônio. Pode brincar de ser pastor, mas os demônios não brincam de ser demônios. Por causa do grande número de divisões da igreja do Senhor, atualmente muitos obreiros e obreiras causam divisão e abrem seu próprio ministério e logo começam a ordenar pastores e pastoras para segurar os membros ali. E várias mulheres abrem as suas igrejas e assumem como pastoras, mandando nessas igrejas, que ao contrário do que ensina a Escritura. Todas as mulheres que pastoreavam igrejas no Novo Testamento estavam debaixo da autoridade espiritual de um apóstolo, um homem de Deus. Priscila, Maria, citada em Romanos 16, Trifena e Trifosa, Júlia, Evódia, em Colossenses 4.2, Ninfa, em Colossenses 4.15, estavam debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Quíria, que é traduzido como a senhora eleita em 2 João 1.1, era pastora, mas estava debaixo da autoridade do apóstolo João, sendo uma discípula dele, conforme está no versículo 4, né? Senhora eleita e aos seus filhos, no versículo 2. A palavra Quíria é de onde vem o nome Síria, né? E seus filhos. Aqui na terra serão reconhecidos, mas no mundo espiritual não. Os demônios não respeitam uma autoridade legítima. O princípio é bem ensinado na palavra de Deus. Moisés era uma autoridade reconhecida por Deus e no mundo espiritual, Deus ordena ele sobre Josué. Em Números 27 e 20 ele fala, põe sobre ele, né, falando para Moisés a respeito de Josué, põe sobre ele da tua autoridade para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. A autoridade é o maior e o mais importante dos princípios eternos do reino de Deus. Os 3 princípios básicos e eternos são autoridade, amor e louvor. E o diabo e seus anjos sabem muito bem disso. Então, você precisa ter certeza de que a autoridade que você recebeu vem de uma autoridade legítima, não de um pastor ou pastora, fruto de divisões de igrejas e que te ordenaram para que você ficasse com eles. Isso é muito sério e importante. É mais ou menos como se você estudasse numa escola, uma faculdade, por exemplo, 5 anos, aí pegasse o diploma e depois você descobrisse que essa faculdade não era reconhecida pelo MEC. Então ela não tem autoridade. O apóstolo Paulo orienta seu discípulo Tito, em Tito 1, capítulo 1, versículos 4 e 5, ele fala assim, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então, Paulo colocou autoridade sobre Tito, e Tito iria colocar autoridade sobre os diversos presbíteros, era como se chamava o grupo de pastores, né? Pastores, bispos e presbíteros são a mesma pessoa, o que muda são as funções diferentes, não é? Os presbíteros ocupam a posição de governo, pastores cuidam, verdadeiramente pastor cuida de pessoas, atende pessoas, então pastor mesmo é aquele que escuta, que atende pessoas, atende casais, atende pessoas, aconselha, e bispos são supervisores, né? Que viajam fazendo a supervisão. A autoridade que você recebeu vem de uma autoridade legítima? Isso é muito importante. É muito importante para que a gente tenha essa dimensão. Viva a autoridade do crente e o diabo não toca em você. 1 João 5, 18 e 19, o apóstolo escreveu, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ora, sabemos que todo aquele, essa aqui é a tradução da King James atualizada. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então isso é importante. Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, as igrejas estavam todas fechadas. E um antigo motorista nosso, ele viveu um dos momentos mais tristes e dramáticos da sua vida. A sua esposa, que frequentava uma igreja evangélica, o estava traindo com um homem casado, e ele pediu ajuda para esse casal de evangélicos dessa igreja, em que ele confiava. Tempos depois ele descobre que esse casal estava ajudando a própria esposa a traí-lo. Então ele pede ajuda para o pastor da igreja, e que prometeu ajudá-lo. A sua estrutura emocional foi totalmente destruída quando ele descobriu que o pastor não só não cumpriu a promessa, mas ele praticamente deu uma mãozinha para a esposa quando ele coloca sobre essa questão do amante, faça o que é o desejo do seu coração. Então ela abandonou ele e o pastor acabou fazendo um casamento, né? Porque o amante que era casado divorciou, então casaram. O coitado ele ficou muito revoltado.
E fez muitas coisas sem pensar, no desespero, tentando salvar seu casamento. Mas ele fez uma coisa pior. Ele foi num centro de macumba, em Bauru, pagou caro por trabalhos de magia, fez isso por uns 20 dias. Mas nada estava acontecendo, então no último dia ele perguntou ao Exu, quando ele incorporou o médium: por que não está acontecendo nada? Ao que Exu lhe disse: eu vejo um homem de chapéu e gravata vermelha atrás de você, quem é ele? Ao que o motorista respondeu: Exu, é o pastor Alberto. Então o Exu lhe disse: enquanto esse homem estiver atrás de você, eu não posso fazer nada, por causa das orações dele. E aí nosso motorista caiu em si e percebeu o que estava acontecendo e desistiu de tudo. É assim que funciona no mundo espiritual. A autoridade do crente, ela é conhecida. Viva a autoridade do crente com santidade, jejum e oração, e aproveita que nós estamos em jejum de oração. E uma coisa muito importante, nós vamos falar agora. É muito importante para a batalha espiritual e é muito importante para a autoridade. É você usar a armadura de Deus, que está falando em Efésios 6, capítulo 6. No capítulo 6:12 ele fala: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Luta, palei em grego, era a luta romana, que era decidida quando um dos lutadores era capaz de manter seu oponente deitado no chão, com seu braço sobre o seu pescoço. É a luta do cristão contra principados, potestades, dominadores e as forças. Os dominadores são governadores. E isso é importante. Como a gente prova que a luta está destruindo você e a sua família? É no dia mau, né? Efésios 6:13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. E é importante você se posicionar. O dia mau é aquele dia que você só tem notícia ruim. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É o dia que você precisa ter resistência e tem que ser resiliente. Você descobre que a mulher ou o marido está envolvido com outra, está traindo, acontece um divórcio, uma separação na família, a notícia grave de um acidente trágico com um filho, marido, esposa, alguém da família, pai, mãe. O dia mau, na Covid teve muitos, né? Que passamos por dias maus. Um fato chocante que te deixa sem chão, né? Um escândalo financeiro, sexual, na vida da família, do casal, uma vergonha, né? Que muitas vezes as pessoas acabam até saindo da igreja, por exemplo, ser crente. Você perde uma batalha porque acabou arrancando a pessoa. Mas a pessoa está fazendo sucesso lá, mas nem sempre a gente faz sucesso. Significa que Deus está conosco, que aquilo é o propósito de Deus. O Saul fez sucesso, o Salomão fez sucesso, e olha como é que eles terminaram. E com certeza na outra igreja, no seu ponto fraco, não será tratado. Esse é o pior, né? O plano do diabo deu certo, o dia mau. Você recebe a notícia e descobre que tem alguém da família com vícios, com crimes, pecados graves. No dia mau você tem que defender o seu patrimônio, a sua família, o seu ministério. Muito importante o seu ministério, a sua vida. Mas como que você vai resistir no dia mau se você não sabe como usar as 6 peças da armadura de Deus? Um organismo fraco não pode resistir ao ataque de vírus e bactérias. Estudos realizados na Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Grécia e alguns outros países da Europa parecem terem demonstrado que 80% das pessoas que sofreram agravamento e morte da Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Ainda que sejam necessários ensaios clínicos e análises adequadas, mas aqui é só uma comparação, que quando não se tem a vitamina, quando o corpo, né, está com a imunidade baixa, você não consegue vencer doenças. E espiritualmente é a mesma coisa. O dia mau é o dia em que você não pode jamais esquecer de pegar e usar as peças de defesa da armadura, 5, e também a de ataque. No dia mau você terá que defender a sua mente com paz, a sua saúde, contra a depressão, a ansiedade, o estresse, as discussões com o marido e esposa, a ponto de ver divórcio como solução, sua família, os seus filhos. Defender a sua vida, a sua integridade física, o seu trabalho de magia negra, de feitiçaria, bruxaria, voodoo, macumba, ou não. E saber como usar a armadura de Deus vai fazer toda a diferença. Usar as armas carnais não ajuda em nada. Usando as 6 peças da armadura de Deus. A armadura de Deus, que representa o próprio Senhor. Ele fala, Isaías 59:17 diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. As principais peças da armadura do soldado romano. E assim o apóstolo Paulo vai criar e vai mostrar para nós a nossa necessidade.
Eu perguntei através das nossas das 6 peças da armadura de Deus. Eu perguntei ao Espírito Santo por que a oração não foi colocada como uma peça da armadura de Deus. Quando a gente lê a armadura de Deus, não é interessante que a oração não faça parte? E ele fala em Efésios 6, 13 e 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então ele fala para pegar toda, então não é pegar só parte. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firmes. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Espírito Santo me deu resposta com base no original grego. A oração não foi descrita como uma parte da armadura de Deus. Mas a oração é um elemento essencial para que cada uma das 6 peças funcione, como está escrito no original grego desse texto. A ideia é que ela não faz parte, mas não há como usar sem ela. Ela não faz parte, mas não há como usá-la sem ela. Aqui eu compararei, como dizia Jesus, o meu Senhor, é como a gasolina para o avião e o automóvel. Ela não faz parte deles, mas não há como funcionar sem ela. É como a energia elétrica para os eletroeletrônicos. Ela não faz parte, mas não há como usar sem ela. É como a respiração para o corpo, né? O orar sem cessar. Ela não faz parte do corpo, mas não há como viver sem ela. É como a água para a construção civil. A água não é material de construção, mas sem ela não dá para fazer concreto, massa, reboco, vocês entendem? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orando. Esse verbo prosiokomai em grego, prosiokomai, faz de oferecer orações, é uma palavra genérica usada para fazer pedidos a Deus. No original grego, o tempo desse verbo, particípio presente médio, orando, pode de fato ser entendido como uma ação contínua e simultânea junto com as ordens precedentes para usarmos cada uma das peças da armadura de Deus. Porque o verbo grego prosiokomai está no particípio presente, que indica uma ação contínua e simultânea, conforme observou Leon Morris e Charles Hodge. A oração é uma parte integral da preparação espiritual para a batalha espiritual, que a gente chama de batalha espiritual, contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Portanto, a ideia no original grego é que os crentes devem orar constantemente enquanto vestem cada peça da armadura de Deus descrita nos versículos 14 a 17. Assim, o tempo verbal do verbo orando, que fala em Efésios 6,18, pode ser entendido e traduzido literalmente no que foi escrito pelo apóstolo Paulo. É como se ele estivesse dizendo para nós assim, lendo o texto de Efésios 6, do 14 ao 17. Ficaria: estai, pois, firmes com oração, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e com oração vestida a couraça da justiça. Versículo 15, com oração calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16, tomando sobretudo com oração o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No versículo 17, tomai também com oração o capacete da salvação e com oração a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a oração é como a gasolina para o avião. É como a gasolina ou o querosene de aviação, né? Porque os aviões modernos usam mais o que haver, o querosene de aviação. É como a energia elétrica para os eletrônicos, correto? No Ministério de Intercessão, por exemplo, nós fazemos dessa forma, que ensina a palavra de Deus em cada reunião de sábados de manhã. Então nós estamos colocando a armadura no meio das orações. E nós declaramos isso. É isso que foi confirmado ao ler, o versículo 18, aonde Paulo escreve: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra todo e os equivalentes, né, toda e todos, é usada 4 vezes no versículo 18, confirmando pela 3ª vez tudo o que já estou ensinando. Então, é como ele colocou. Então, cada peça da armadura de Deus, cada uma que a gente coloca, é com oração. Cada uma delas. Portanto, seu significado é participar. A palavra aqui, oração, é proskineo, que significa oração, adoração, culto que adora de joelhos, prostrados, jogando os beijos. O seu significado é participar do culto, é proferir orações, conforme João 12:20. Súplica, traduz a palavra grega deesis, que significa é o ato do pedido forte e contínuo a Deus até que a oração seja respondida. É uma oração incessante, conforme está lá em Atos 12:5, que a igreja fazia oração incessante a Deus por Pedro.
com toda a oração, quer dizer, com todo tipo de oração, oração particular, oração em secreto, oração pública, oração com a igreja, oração na congregação, ministério de intercessão, círculo de oração de reunião nas casas, oração familiar, toda oração, toda perseverança, traduz uma palavra grega que é proskateresis, que significa perseverança, constância. O verbo, ele era usado no sentido de esperar até que chegasse o dia, quer dizer, não desiste. Quer dizer, insista, persista e nunca desista. E armadura traduz a palavra grega panoplia, armadura inteira e completa, com todas as suas 6 peças, não deixando nenhuma faltar. Então Deus quer que nós tenhamos todas. Aí ele diz, colocando o cinto da verdade. A Bíblia Viva traduz assim, mas para fazer isso vocês necessitam do cinturão forte da verdade. A Corrigida Fiel traduz, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A Atualizada traduz, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto era chamado zoma, era a peça fundamental apertado na cintura, protegia o abdômen e onde pendurava a espada e amarrava a couraça. A sua fé deve crer na verdade do Evangelho de Jesus e não te levar a seguir após heresias antigas e modernas que lotam as redes sociais, ao atacar todos os temas sagrados, atacam o dízimo, a ceia do Senhor, o jejum, estar se congregando, o batismo, o arrebatamento da igreja, o ministério dos verdadeiros pastores e tantas outras coisas. Hoje já não são tão difundidas essas heresias e mentiras pelas redes sociais, mas nós precisamos crer no Evangelho de Jesus Cristo. A sua fé deve crer na verdade do Evangelho de Jesus e não no erro religioso. Sua fé deve levar você a viver uma vida onde a verdade de Jesus prevaleça e não cheia de mentiras e pecados ocultos. 1 João 2,6 ele escreveu, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A sua vida não deve ser uma mentira e nem conter mentiras, você não deve ser mentiroso, mentirosa. Sua vida não deve construir nada em cima da mentira. Sua vida não deve ter mentira escondida. Você não deve ser um mentiroso de carteirinha, documento que associa o seu portador a algum lugar. Naquele caso, o seu lugar é a mentira. Você não pode viver a cada dia colecionando mentiras novas e velhas. Você não deve ser um mentiroso, uma mentirosa. Você não deve amar a mentira. Segunda peça ele fala, vestindo a couraça da justiça. A King James Atualizada traduz, e vestindo a couraça da justiça, igualmente a Corrigida Fiel, e vestida a couraça da justiça. A couraça aqui, a palavra grega é tórax, que era um peitoral de metal, formado de 2 partes chamadas asas. A parte da frente protegia o peito e a parte frontal, o tórax, protegendo os órgãos principais da vida, o coração, o estômago. E a parte traseira protegia as costas. Ela era firmada no cinturão. Então é interessante, né? Porque ela era firmada como se pegasse uma parte na frente, protege a frente e depois a parte traseira. Era de metal justamente para proteger. Quando o cristão peca, ele sente culpa pelo pecado que fez. O ímpio e o crente desviado, quando peca, não sente culpa, não sente nada o acusa. Mas o diabo pode atacar, nos acusando de forma a dizer que o nosso pecado não tem mais perdão, que blasfemamos contra o Espírito Santo e outras coisas mais. Que não adianta mais você estar se congregando, ou que não precisa você se congregar mais. Romanos 8, 31, 36, o apóstolo Paulo escreve, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem recebeu a justificação de Deus em Cristo tem um caráter reto, pois teve o novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Proteja o seu coração. Então a couraça da justiça serve para proteger o coração de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão ou de pedir perdão, de desejo de vingança, de ódio, de falta de perdão, de sujá-lo com o pecado, pois são os limpos de coração que verão a Deus. A terceira peça é calçando o evangelho da paz. A King James Atualizada traduz calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Efésios 6,15. A Almeida Corrigida Fiel traduz e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui ele fala da caliga,
Ao contrário das pessoas comuns no Oriente, que andavam descalças ou com sandálias, o legionário romano, né, o soldado, usava a caliga, uma bota baixa de cano curto e de sola maciça de couro, porque os inimigos jogavam pedaços de paus e pregos de ferro para que o soldado romano escorregasse, derrapasse e caísse ou furasse o seu pé. Paulo ilustra, o apóstolo ilustra o profeta Isaías, Isaías 52:7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. O cristão precisa estar pronto para a luta em sua guerra espiritual, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, e para isso, na sua própria congregação, na sua igreja, estar firme na paz com Deus e não desviado, duvidando de tudo. Romanos 5, capítulo 5, versículos 1 a 2, o apóstolo Paulo escreveu: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É um paradoxo. Você só pode vencer a guerra vivendo a mensagem de paz com Deus, não é? Ande com Deus como Enoque, ande no Espírito, que é o que a palavra do Senhor nos ensina, nos mostra. O conflito entre a carne e o espírito pode nos fazer querer derrapar, cair, abandonar a paz com Deus. A gente vê isso no jejum de Daniel, né? A carne está desejando voltar a comer um churrasquinho, tomar um café, comer um doce, um sorvete. A quarta peça, embraçando o escudo da fé. A King James atualizada traduz assim o versículo 16 de Efésios 6. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A Almeida Revista Atualizada traduz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Almeida Corrigida Fiel traduz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, esse escudo é o escutum. Os gregos chamavam, a palavra grega aqui é túrios, mas ele se refere ao escutum. Seu nome vem de tura, porta, porque ele parecia uma porta comum, protegia o soldado da cabeça aos pés. Era o escudo, ou escudo oblongo, oval, né? Era feito de madeira e recoberto com couro, metais ou com uma lona grossa, que não queimava facilmente, para proteger o soldado das setas inflamadas do maligno. Quer dizer, o inimigo lançava flechas com fogo na ponta, né? Apagar aqui, isbenume, significa extinguir ou apagar o fogo. O dardo inflamado era uma flecha chamada falarica. Falarica e sua haste era feita de madeira de abeto, uma madeira que se faz o tampo harmônico hoje dos violinos, violoncelos e contrabaixo. E a sua ponta era de ferro, com quase 1 metro de comprimento. Vocês imaginam uma coisa de 1 metro, era para furar mesmo, né? De modo que pudesse perfurar a armadura de qualquer soldado e atravessar-lhe o corpo. Então era impossível quando uma flecha dessa pegasse no soldado. E além do mais, ela estava com fogo, né? Então mesmo que ele tentasse tirar a flecha, dependendo de onde pegou, o fogo queimava. No meio era munido de uma mecha inflamada com fogo, de tal modo que ainda que o escudo parasse o tão mortífero míssil, as chamas do fogo obrigassem o soldado a abandonar o escudo, deixando-o sem defesa e vulnerável para o próximo ataque. O que são essas setas ou dardos? São os maus pensamentos, os pensamentos tóxicos, os pensamentos de morte, de tristeza, de depressão, de suicídio, de fazer coisas erradas, de desânimo, de frustração, de abandono. Paixões e tentações sexuais que surgem nos ambientes que menos se esperamos, né? Esperamos, como no trabalho, no ministério de louvor, dentro da igreja isso acontece, ministério de intercessão na igreja, na família, entre os melhores amigos. Desejos proibidos, corrupção, dinheiro ganho de forma fácil, jogos eletrônicos ilícitos e pecados ocultos. Em cada batalha, Efésios 6:16 na Bíblia Viva traduz assim: em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. Isso, né? 1 Coríntios 10, 13, 14, 2 Coríntios 10, 4, 6, Tiago 1, 13, 15, Romanos 6, 12, 1 João 12, 2, do 15 ao 17, textos que podem ajudar. A quinta peça. A quinta peça é tomando o capacete da salvação. A revista atualizada diz: tomai também o capacete da salvação. A Corrigida Fiel traduz: tomai também o capacete da salvação.
Aqui a palavra é periquefalaia, feito de couro, de peças de metais, e adornado com figuras como leões para causar medo nos inimigos. O capacete era para proteger a cabeça do soldado, né? Proteger a sua mente. Aqui fala da certeza da salvação. Quando vivemos inseguros sem saber se somos salvos ou não, geralmente sofrendo com a consciência ferida por um pecado do passado, um perdão não recebido, morremos espiritualmente e aí achamos que Deus não ouve mais nossas orações. Então paramos de orar. Orar para quê? Paramos com a palavra de Deus, até de nos congregar, afinal, pensamos estar perdendo nosso tempo. Quando somos abalados por doutrinas erradas, heresias e por termos pouco conhecimento da palavra, somos convencidos por hereges e ficamos à deriva na fé. Proteja sua mente dos pensamentos malignos, proteja sua mente dos pensamentos de pecados sexuais, de tentações sexuais, proteja sua mente de pensamentos de morte, de suicídio, de desejo de morrer, proteja sua mente de pensamentos de desistir de tudo, de parar com tudo. Proteja sua mente de pensamentos que diminuem você como coitadinho de Jesus, que não serve para nada. Esse coitadinho de Jesus, ele não é de Deus, é obra maligna. Diz um ditado que mente vazia é oficina do diabo, e ele tem muitas ferramentas para te enganar, para te seduzir. Encha sua mente com a palavra de Deus, como nós estamos fazendo no jejum de Daniel, todo dia uma palavra nova, revigorando a nossa mente, a nossa fé. Todo dia temos que nos lembrar de que 1 João 5, 11 e 12, ele fala, ele escreveu, assim está escrito, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, e se nós temos a vida, nós temos que viver para o Filho de Deus. Efésios 2, 8, 9, falando da salvação, ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se sua boca, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A King James atualizada, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Traduz a revista e atualizada. Você não foi sincero quando creu no Senhor Jesus Cristo? Não se arrependeu dos pecados de raça de Adão? Não confessou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida? Então, meu irmão, minha irmã, você foi salvo. O que aconteceu são as lutas que vieram depois. Provavelmente você não foi bem preparada para isso. O capacete é a certeza da salvação pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, e não porque você não merece ou merece, eu não mereço a salvação. A salvação, graça significa favor e merecido, o favor que a gente não merece. Eu não mereço, sim, você não merece, nem eu mereço. Mas é por isso que é o favor que não merecemos. A certeza da salvação é fundamental para você saber que irá vencer a batalha espiritual no dia mau. A maior guerra em nossa vida é travada em nossa mente. Nós já tivemos uma palavra sobre isso. Depressão, angústia, desespero, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, desejo de suicídio, desviar-se do caminho do Senhor, partir para as obras e pecados do mundo, enfim. Todas essas coisas você precisa estar atento, porque estas são as batalhas que nós enfrentamos. E a sexta parte, a sexta peça da armadura de Deus, a espada do Espírito. Está na parte B do versículo 17 do capítulo 6 de Efésios. A atualizada traduz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a corrigida fiel, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Traduz iguais. Aqui ele se refere à espada, a macaira, uma espada curta e afiada, usada pelos gladiadores, usada para destruir o inimigo. E ela é citada em Hebreus 4:12. Que a corrigida fiel traduz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lucas 4:3-4, Jesus mostra o poder da palavra de Deus ao se defender do demônio atacando ele, e disse-lhe ao diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus resolveu de forma direta e objetiva. A espada é do Espírito, então é o Espírito Santo quem vai ensinar a usá-la a seu favor nessa guerra espiritual. Todo aquele que a busca todo dia em oração. Atos 6:4,
Os 12 apóstolos falaram para mim aquilo que deveria ser o básico de todo crente. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Na oração e no ministério da palavra. O diabo sabe que a maior batalha contra o homem será travada na sua mente. Segundo Coríntios 11:3, que nós já pregamos sobre esse texto também. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. O diabo bem sabe que a maior batalha contra o homem será travada na mente. E isso ele está bem entendido do assunto. O diabo sabe que será vencido por qualquer cristão que atacar com a palavra de Deus em oração no Espírito. Quando você for tentado pelo diabo, sofrer acusações mentirosas, como você se defenderá? Olha, diabo, está escrito. Para isso você precisa ler a Bíblia, ir ao discipulado, aprender, ouvir bem os sermões, hoje as pregações que ainda pregam o Evangelho, a palavra de Deus mesmo, né? Qual é o golpe sujo do diabo para vencer você? Arranjar tantos compromissos em sua vida que não haja tempo para você ler, nem ouvir a palavra de Deus, nem orar. Isso, ele te enche de compromisso, você fica cheio de compromisso. Então você até mesmo para ouvir um período de jejum, de oração, se você bobear, você não tem tempo para estar ouvindo esta mensagem. E entender que isso é uma artimanha. Aí coloca um monte de compromisso, gente da família, o marido, filhos, não sei o que, vai colocando, enche tanto compromisso, aí você não tem tempo. Aí você fala assim, eu não tive tempo. Ele fala, beleza, é isso que eu queria. Salmo 119:15 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que aliás nós oramos esse versículo. Para que serve uma lâmpada queimada e uma luz apagada? Se a sua vida é sem oração e sem a palavra de Deus, você é um soldado fácil de ser vencido. E ele diz, repetindo, Efésios 6:18-19, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, que é o que eu estou fazendo nesse momento. O apóstolo Paulo estava preso, e numa guerra espiritual ele não pediu para a igreja orar para que ele fosse liberto, mas que pudesse pregar o Evangelho. Com toda perseverança, proscartereses, perseverança, persistência, como eu falei, insistir, persistir e não desistir. Não basta ser batizado com o Espírito Santo, você precisa perseverar em ser cheio com o Espírito Santo. Não basta ter sido batizado nas águas, você precisa perseverar em crescer no caminho do Senhor. Não basta começar sua vida e servir no ministério, você precisa perseverar para nunca desistir e abandonar. Aprenda sobre como usar a armadura de Deus. Você precisa perseverar nisto. Então hoje você aprendeu. É importante você utilizar isto a seu favor. Pare meditando. Não perca isso de vista. Eu orei em Bauru vários anos atrás por um casal que estava construindo uma casa num bairro e que ele foi amaldiçoado no sentido que um feiticeiro, pelos que eles me contaram, ele fez um trabalho de magia ali, bem feito, e que ninguém conseguiria terminar as suas construções. Eles nem conseguiram terminar a construção e nem conseguiriam se casar naquele ambiente porque ele não queria. E eu fui lá para ver a situação e as construções paravam na altura de andaime. Eu perguntei a eles se eles queriam, mesmo queriam. Então nós oramos ali, com autoridade. E o casal não só terminou a construção, aí desatou a vida e eles se casaram. Esse é o segredo de usar a autoridade. Com fé, usando e confiando no Senhor. Amém? Esta é a parte que eu queria transmitir a todos sobre a autoridade do crente. Que são temas que a gente precisa meditar. Andar no sobrenatural e a autoridade do crente. E, como a gente viu, a base é sempre a oração. Vamos nesse momento, então. Quero que você pegue aí os seus pedidos, aquilo que faz parte, afinal de contas, nós estamos completando 14 dias hoje. Pela graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estamos completando 2/3 do nosso objetivo, do nosso propósito em buscar ao Senhor no jejum de Daniel. E nós vamos estar orando. Pai Celestial, agora que cada um está aí com seus pedidos, onde quer que esteja anotado, estamos completando 14 dias, guiados pelo Teu Espírito Santo. É a Tua graça que nos sustenta. Ó meu Deus, a cada um de nós. E eu entrego agora novamente, apresento no Teu altar
a vida de cada um. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, a Ana Paula Neves Antônio, o Arnaldo Rodrigues da Silva, o Aurélio Teles, o Auris Moreira, a Bruna Tonisa Caires Galon, a Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson Vitor de Jesus, a Cláudia Aparecida de Paula da Silva, a Claudinéia de Lima Garcia, a Damiana do Carmo Damasio Diniz, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisandra da Costa Nunes, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, o Fabrício Galon, a Fernanda Aparecida Souza Oliveira, a Fernanda Elis Pereira, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, a Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila de Oliveira Souza, a Josefa Zambonato, a Leonilda dos Reis Vitor, a Letícia Gonçalves Lázaro, a Luciane Carvalho, a Magali Rondina de Lourenço, a Maria José da Silva Santos, a Maria Lucier de Jesus Rosendo, a Maria Rita de Paula Moreira, o Mauro Ângelo Andriotti, a Maíra Kelly Mendes Marques, a Sandra Maria Malfra, o Sérgio Francisco Bezerra de Melo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Rodrigues da Silva, a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a William Ferreira da Silva. E é digno de nota, eu não posso deixar de contemplar que a Damiana do Carmo e a Evelyn Carolina Zambonato Zacarias e a Josefa Zambonato, olha que coisa maravilhosa, elas foram batizadas no jejum de Daniel. Hoje, sim, dos que estão aqui no retiro nosso, no dia 4, retiro espiritual que nós fizemos, né, a Evelyn e a Josefa foram batizadas, e hoje foi a Damiana. Teve um grupo que foi batizado, né, a Lucilene e o Douglas, né, e a Damiana também foi. Então, assim, no nosso jejum de Daniel, entre outras coisas, nós tivemos pessoas sendo batizadas, que decidiram por Cristo. Entraram, por isso que o jejum de Daniel, ele é aberto a todos. A gente não coloca obstáculo, por quê? A gente nunca sabe o que o Espírito Santo vai fazer. E de repente ele faz uma coisa maravilhosa dessas, né? E eu agradeço pelas orações, porque com certeza esse é um período maravilhoso de ver pessoas agora nasceu da água e do Espírito, entraram no reino de Deus. Glória a Deus. Vamos então aos decretos. Vamos fazer o nosso decreto. Os nossos 7 decretos. Pai, eu quero levantar 7 decretos sobre a vida e a família daqueles que estão fazendo o jejum de Daniel, de todos aqueles que estão na live e aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e do bom Senhor Jesus Cristo, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, saúde, alegria, amor e bênção. Bênçãos há sobre a casa do justo, e na casa do justo há grande tesouro. Provérbios 10, 6 e 15, 6, todos na parte A. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta a Deus vivo, de coração puro, e tenha uma mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Nas promessas do Salmo 118, 15 e Salmo 91, 10, ambos na parte A. O Salmo 91, 10 é inteiro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Salmo 119, 41. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, das tuas orações de madrugada, dos teus jejuns, como este de jejum de Daniel, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar de toda a tua família. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde.
e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospere espiritualmente. E aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 3 João 1:2 e 1 João 5:18, a parte B. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, para aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé imuná, como a fé imuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Aqui estou. Amém? Vamos dar aqui no finalzinho, né? A saudação mais uma vez a todos os participantes da live ao vivo. Vamos lá. Começando da primeira. Alana Magalhães, Catarina Augusta, Wanda Maria, Mara Danilon, Cláudia Aparecida, Ana Paula Neves, Ilza Donisa, Leonilda Vitor, Liliane Leite, Elisandra da Costa, Edna Fernandes, Bruna Toniza, Claudineia Garcia, Joyce Camila, Fábio Souza, Maria Vitor, Juliana Migliorini, Damiana do Carmo, Renata Placidelli, o Abraão, Wanda Maria, Jonathan Firmino, glória a Deus. Todos vocês, muito obrigado. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso 14º dia. Né? Nós já atingimos aí uma marca expressiva. E amanhã, domingo, é o primeiro dia da semana, a gente entra na semana final. Amanhã é a semana final. Quando chegarmos no próximo sábado, estaremos encerrando e entregando, fazendo a entrega do jejum, né? Nossa oração de entrega do jejum de Daniel. Então, essa semana que Deus continue guardando e guiando a todos nós, você, na sua casa, no seu trabalho, nas lutas, os irmãos que estão e irmãs que estão assistindo pelo vídeo, pela impossibilidade de estarem acompanhando ao vivo, mas que todos permaneçam juntos. E aguardamos então, amanhã, domingo, é mais corrido, né? Porque a maioria vai para o culto, tem que correr, mas a gente tem um compromisso de estarmos aqui, é um compromisso que nós firmamos e estamos encerrando, né? Vai ser o último domingo, porque a gente encerra no sábado, com a graça do Senhor. Então, é um tempo de bastante meditação, de reflexão. Esteja meditando em tudo que você tem aprendido, porque com certeza essas mensagens vão fazer diferença na sua vida, no dia a dia. Vamos dar a bênção final. Receba aí. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um final de semana abençoado por Deus e com certeza terá o domingo com a sua família. A gente ainda está prendendo a nossa carne, é o momento do Espírito, que essas mensagens estejam fazendo a diferença da sua vida. Tendo tempo, ouça novamente a mensagem, assimile, faça as anotações, o resumo, aquilo que te interessa, esteja bem pronto para estar ouvindo e entendendo esta mensagem. E acima de tudo, colocando em prática. Que você tenha um sono abençoado. Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, aguardo os irmãos e as irmãs amanhã,
às 21 horas, para nós fazermos o nosso 15º dia do jejum de Daniel. Vamos estar orando e recebendo também mais uma palavra do Senhor. Agora partindo para outras mensagens que irão nos também completar tudo que já aprendemos até aqui, tudo que aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco até aqui. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. E assim, eu estou encerrando essa transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Obrigado.